Vamos lá então, pessoal, retomando a nossa aula, agora nessa parte vou falar sobre tempo geológico. É uma parte um tanto quanto chata, uma vez que não tem o que fazer, pessoal. É a famosa decoreba. Então é justamente nessa parte que eu vou falar com vocês, que na verdade já tinha adiantado, a hora que eu estava falando sobre deriva continental, que foi a nossa segunda parte da aula, que eu comentei sobre Jurássico, Triássico, o período Permiano, Cretáceo e assim por diante. Então existem o que? Eras geológicas, períodos geológicos e ter um entendimento do que aconteceu ao longo desses períodos, principalmente quando nós falamos em relação ao relevo, que é justamente o que a gente está estudando. Tanto é que quando a gente fala sobre o tempo geológico, isso acaba sendo visto em biologia também, quando começa a fazer uma análise sobre a evolução dos seres vivos, que começou inicialmente no mar, depois vieram para a terra, então até chegar aos mamíferos, por exemplo, enfim. Então a gente vai acompanhar isso agora. Olha só. Dando início à nossa quinta parte da aula, então, falar sobre o tempo geológico. Então, pessoal, mais uma vez, essa parte não tem o que fazer, é a famosa decoreba, não tem jeito. Então, vamos lá. Bem, a escala de tempo geológica ela é dividida em eon, era, período e assim por diante, conforme a gente está visualizando. Bem, quando a gente fala sobre o relevo, o que acaba tendo mais relevância? Saulo, vamos analisar aí cada um quando começa a falar sobre relevo. Exato. No caso, quando a gente começa a pensar no Arqueano, vamos começar do mais antigo para o mais recente, no Eon Arqueano, aqui já começa a fazer considerações sobre a evolução física do nosso planeta, no sentido de formação das rochas mais antigas, magmáticas e dos primeiros continentes. Então, uma formação inicial nós temos aí nesse chamado que Eon Arqueano. Depois, quando a gente analisa o Proterozoico, e o Proterozoico tem essa subdivisão, né? O Proterozoico, o Mesoproterozoico e assim por diante na era. Então, a formação de escudo cristalino. Saulo, você vai explicar o que é escudo cristalino para a gente? Sim, na hora que eu falar sobre a estrutura do relevo, vou explicar o que é um escudo cristalino. Bom, mas para adiantar, eu pensar que é uma formação rochosa, uma formação topográfica que contém a rocha de grande resistência, como as chamadas rochas magmáticas, que é o caso que está sendo apresentado aí para a gente. E as metamórficas. As rochas metamórficas são as rochas, o que? O próprio nome está dizendo, rochas transformadas. São rochas que sofreram enorme temperatura e pressão e acabaram se transformando. Uma rocha magmática pode se transformar numa rocha metamórfica, assim como uma que já é metamórfica pode se transformar em outra metamórfica. Depois, intenso processo de sedimentação, jazidas carboníferas. Nós temos aqui na era paleozoica. Saulo, quando falo em sedimentação, vou pensar em depósito. Exatamente. Depois, a separação dos continentes. Olha só, que foi acontecer quando? Na era mesozoica. Formação das bacias sedimentares, esse depósito que eu havia falado para vocês, jazida de petróleo, é importante lembrar que o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, eles ficam em bacias sedimentares, que são as regiões de depósito. Depois, os dobramentos modernos. Olha só quando aconteceu o dobramento moderno, como ele é o que? Muito mais recente, na era cenozoica. E depois dos dobramentos nós temos o que? As glaciações. Então, isso que eu acabei grifando para vocês, circulando na realidade, pensando também em relação ao que as eras, seja mesozoica, seja ela paleozoica, então isso que acaba tendo grande importância do ponto de vista o quê? Do relevo. Do ponto de vista do relevo, realmente são essas partes que a gente deve se ater. E, mais uma vez, pessoal, conforme eu havia comentado com vocês, não tem jeito, é uma parte que exige essa memorização, e eu aconselho a vocês que para gravar isso com mais facilidade, coloquem isso numa tabela. Colocando isso numa tabela vai ajudar bastante. Aí vai de cada um. Quero começar pelo mais recente, quero começar pelo mais antigo. Na verdade, tanto faz, mas desde que você tenha esse raciocínio. Pensar que primeiro teve essa formação com rochas o quê? Magmáticas, depois que apareceram as metamórficas, depois vou começar a pensar ainda em relação à formação dos escudos cristalinos, vou pensar em bacia, vou pensar em deposição, depois que eu vou pensar em dobramento moderno, depois que eu vou pensar em glaciação, enfim, se quiser começar do mais antigo para o mais recente, ou do mais recente para o mais antigo, isso não importa. O importante é colocar isso numa tabela, porque eu vejo que transformando essas informações em tabela, você vai conseguir memorizar com mais facilidade, pensando aí no
nos períodos. Se eu for falar em Proterozoico, Mesozoico, se eu for falar ainda em relação a Jurássico, Cretácico, Triássico e assim por diante. Então, a gente encerra aqui essa quarta parte da aula, melhor dizendo. Vamos continuar.